Fala galera, fala malta, sejam bem-vindos a mais uma aula da Academia Rafa OutSystems. Como todos vocês já sabem, eu me chamo Dairon e eu estou guiando vocês aqui no nosso módulo de desenvolvimento básico. Hoje a gente vai dar início à nossa nona aula do nosso módulo de desenvolvimento básico para vocês que são iniciantes ou que estão trazendo os seus conhecimentos para a nossa plataforma OutSystems. Então, aqui recapitulando a nossa aula anterior a gente aprendeu sobre regras de deleção entre registros, né? Registros que são criados entre relacionamentos de duas ou mais tabelas, enfim. Né? Que dentre essas regras de deleção tem a protect, a delete e a ignore. Cada uma tem a sua peculiaridade, né? Lembra? Protect, o registro filho, né? Digamos assim, o registro filho protege a deleção de um registro pai, que é aquele registro principal, que é na qual aquele segundo registro depende da referência daquele primeiro registro. Na forma que eu estou explicando aqui, provavelmente você já deve ter entendido, mas aquele registro principal, que ele é independente, que outro registro depende dele através do seu identificador, ele fica protegido se a gente utilizar a regra de deleção protect. Regra de deleção delete, né, só dando um overview, regra de deleção delete, se a gente utiliza na tabela onde recebe esse relacionamento, esse atributo, se ele tiver com a regra de deleção delete, quando o registro principal, o registro pai, for deletado, ele deleta também todos os registros nos quais depende daquela referência, né? E o ignore, quando você deleta o registro principal, simplesmente ignora, mantendo todos os outros registros na tabela sem problema algum. Simplesmente não vão ter mais aquela referência, porque o registro principal não existe mais. Beleza? Então, assim como eu prometi na aula anterior, nessa aula a gente vai falar sobre banco de dados. Não, brincadeira. A gente vai mudar de assunto agora, né? Prometi para vocês que a gente daria um time aí, uma pausa nas explicações sobre o banco de dados. E nessa aula, basicamente, a gente vai partir já para a nossa aba interface. Vamos sair um pouquinho lá na aba de banco de dados. A gente vai partir ali para a aba interface e começar a entender melhor como funciona a construção das telas, né? Vou dar um overview ali, ó, sobre as propriedades do módulo, principalmente, né? Primeiro, a gente vai ver as propriedades do módulo. Na verdade, as propriedades do módulo a gente consegue ver em qualquer uma das abas, mas a gente vai passar por ele também, que tem algumas propriedades ali interessantes. Eu vou dar ali um overview sobre o que são os UI Flows, né? Que são os fluxos de interface do usuário. Eu vou dar também um overview sobre as telas. A gente não vai chegar a construir nada ainda, mas primeiro a gente tem que entender como funciona ali a base de cada coisa, o esqueleto da tela, os itens que a gente consegue utilizar para a construção da tela, tanto da página visual, da parte visual, como da parte lógica, né? Eu vou passar ali, a gente tem algumas pastas ali na aba interface, eu vou passar por elas que são o UI Flow, são as imagens, os temas. Eu vou dar um overview assim, sobre os temas, o que são os temas. Eu vou dar também um overview, mas a gente vai entrar um pouco a fundo também nos componentes de tela, que são aqueles itens que são utilizados para construir a nossa tela, para o usuário poder ver, né, o que o usuário vê, o que ele interage, etc. Beleza? Então, vamos começar. Bom, com a nossa aplicação aberta, então, aqui está tudo que a gente já fez até agora, né? A gente já entrou em todo o assunto do banco de dados, praticamente. Se tiver coisa para vocês aprenderem assim, vai ser detalhe, mas o mais importante de tudo eu já passei, né? E assim, eu espero de coração que vocês tenham conseguido entender. Se não entenderam de início, não tem problema. É muito normal as pessoas iniciantes não entenderem de começo, porque é sim um pouco confuso, entendeu? Mas, com certeza, praticando, ou se você tiver uma dúvida, você vir reassistir alguma aula, ou quem sabe do início do módulo, né? Provavelmente, mas assim, eu aconselho terminar tudo, com certeza. Mas assim, você voltar e assistir do início do módulo, com certeza você já vai ter uma percepção diferente. Quando você estiver reassistindo, você já vai ter a percepção diferente da primeira vez que você assistiu. Então,
Então a gente vai aqui meio que encerrar por enquanto o nosso módulo de banco de dados. Por que por enquanto? Porque tem uma coisa que a gente ainda precisa saber, só que vai ser um pouco mais para frente. Agora a gente não vai entrar em tanto detalhe agora nesse momento, mas é algo que, inclusive, a gente já viu, que são as consultas, né? A gente precisa aprender a fazer consultas no banco de dados, utilizar os aggregates. Através dos aggregates que a gente consegue buscar registros na base de dados. Então, mais para frente a gente vai entrar no assunto de consulta e aí, teoricamente, a gente vai voltar um pouquinho com o assunto de banco de dados. Mas a parte de construção de banco de dados, a parte de detalhamento de tabelas, de atributos, basicamente a gente já passou por tudo, beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui antes da gente passar para a próxima parte, próximo assunto? Vamos fazer o seguinte: tem uma coisa aqui bem legal que eu queria fazer, mostrar para vocês, é o seguinte: quando a gente clica em Database, botão direito, ó, a gente pode adicionar pastas. Isso aqui eu não cheguei a comentar porque isso aqui é detalhe. Isso aqui, independente de ter isso aqui ou não, a sua aplicação funciona igual, não depende disso. Mas para que serve? Eu vou utilizar aqui só para deixar de uma forma bem bacana aqui para vocês, quando vocês puderem voltar aqui e querer pesquisar sobre o que vocês estudaram, né? O que a gente vai fazer? Eu vou adicionar a pasta, ó, cliquei no botão direito Database, adicionei, cliquei adicionar a folder, né? Folder é pasta, e aí ela veio aqui para baixo. O que eu vou fazer? Eu vou renomear elas da seguinte maneira, ó. Relacionamento 1x1. Vamos organizar. Isso aqui é legal para você quando você estiver construindo sua aplicação. Assim, não é necessário, tá? Mas é legal assim para você manter a organização. Tudo que você puder manter organizado quando você estiver construindo sua aplicação é interessante porque facilita a sua manutenção, entendeu? Por mais que você tenha suas tabelas separadas, cada um com seu nome certinho e tal, bonitinho, se você manter cada um na sua pastinha e tal, pouca gente usa, né? Não é tão relevante assim, mas eu vou separar aqui as tabelas em pastas para facilitar quando você precisar vir aqui para buscar, né, tirar uma dúvida, ver como é que está a tabela de determinado tipo de relacionamento, por exemplo, que a gente estudou. Então a gente vai fazer isso aqui, ó. Todas as tabelas que forem relacionamento 1 para 1, vamos jogar aqui dentro dessa tabela. Então vou pegar aqui, ó, foto cliente 1x1. Eu vou jogar ela aqui para dentro. Endereço 1x1, vou jogar ela aqui para dentro. Biografia cliente 1x1, ó, vou jogar ela aqui para dentro. Note, ó, que ela já está renomeando aqui também a entidade aqui no nosso diagrama. Ele está mostrando que ele está dentro de uma pasta, né? A pasta chama relacionamento 1x1 barra o nome da tabela. E o cliente 1x1, vou jogar aqui para dentro. Tá? Lembre-se, não é muito importante isso aqui. É mais para vocês poder ter um direcionamento, né? Quando vocês precisarem. Vamos separar aqui, legal? Só para a gente saber onde é que vai estar cada tipo de exemplo que a gente utilizou, né? Então, relacionamento. Eu vou colocar o seguinte, vou colocar. O por mesmo, relacionamento. Não dá espaço. 1xn. 1xn. Eu vou pegar esse aqui, 1xn, 1xn. Eu vou segurar Ctrl, tá? Vou segurar Ctrl e vou selecionando as pastas. 1xn. Qual mais que tem aqui? Ó? Fotos. Fotos 1xn. Vou pegar as quatro e vou jogá-las aqui para dentro da nossa 1xn. Beleza. Vamos dar essa bagunçadinha aqui, tá? Não tem problema não, depois a gente organiza ali. Deixa eu pegar e separar essas aqui. Beleza, vocês vão entender depois o que a gente fez. Aqui, beleza? Vou deixar assim mesmo. Vou manter uma organização. Isso aqui não é relevante. Vamos só organizar aqui a NXN agora. Relacionamento NXN. Se vocês quiserem encurtar esse nome, tá? Só para não ficar grande assim, não tem problema. Só vou separar aqui só para manter organizado mesmo. NXN, 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 NXN. Beleza. Então, se você segurar Ctrl também aqui, ó, vocês conseguem dar zoom e voltar aqui no diagrama. Dessa forma vocês conseguem diminuir o espaçamento entre as tabelas aqui. Então, beleza. Aqui a gente deu uma organizada aqui, só para se quem não quiser fazer também não tem problema, tá? Só para a gente deixar
mais organizado, se um dia você quiser vir aqui verificar o que foi feito, etc. Tá, então aqui tem os relacionamentos NXN, vou deixar mais para baixo aqui. Aqui tem os relacionamentos 1xN, e aqui em cima tem os relacionamentos 1x1. E aqui é as nossas tabelas que a gente fez de exemplo de produto, categoria. Beleza. Vou deixar separado só dessa forma. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai passar para a parte de interface, para a gente poder dar um overview ali nas telas, para vocês entenderem melhor. O que a gente vai fazer? Ó, eu separei aqui por pastas, então quando vocês quiserem vir verificar as tabelas que a gente criou, ó, separado por tipo de relacionamento, tá dessa forma aqui. Só organização mesmo. Seleciona aqui, ó, só para a gente manter também uma outra organização, é o seguinte, seleciona o módulo aqui, ó, é o primeiro item, ó. Independente da aba que você tiver, ele vai aparecer no topo, ó, tá vendo? Porque esse aqui é o nosso módulo que a gente criou chamado básico. Vamos fazer o seguinte, vamos renomear ele. Vou colocar aqui underline banco de dados, tá? Por que eu vou fazer isso? Eu vou renomear esse módulo nosso, que era só básico. Eu vou renomear ele para banco de dados e a gente vai criar um módulo novo. Eu vou deixar tudo que a gente já estudou aqui até agora guardado nesse módulo e aí vocês deixam aí guardado de backup, alguma coisa assim, se vocês quiserem brincar depois, treinar alguma coisa com tabela ou utilizarem para vir aqui buscar os exemplos, né? Vamos dar um publish e aí, enquanto publica aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar um novo módulo. A gente vai criar um novo módulo só para a gente poder passar para o próximo assunto. Tudo que a gente estudou sobre banco de dados, tudo que a gente passou até agora nessas aulas anteriores, a gente vai deixar aqui guardado nesse módulo para ficar de histórico, né? Para ficar de histórico para vocês aí precisar pesquisar alguma coisa. Então está terminando de publicar aqui. Terminou de publicar. Eu vou fechar esse módulo, tá? Eu vou fechar esse módulo. E aqui a gente está dentro da nossa aplicação. Se você esperar, ó, já atualizou aqui, que ele foi atualizado agora já. A gente já alterou o nome do nosso módulo. E eu vou também editar o nome da nossa aplicação. Ele vai ser aqui, também vou colocar aqui básico banco de dados, tá? Então, essa nossa aplicação aqui, posso editar aqui e colocar conceitos básicos de banco de... Tá, salvei. Então, eu vou separar aqui pelo seguinte, por que você vai criar outra aplicação? Porque eu quero deixar isso aqui de histórico, igual eu já expliquei para vocês. E se eu simplesmente criar outro módulo aqui, esse módulo que a gente criou lá no início, ele já é um módulo do tipo Reactive, quer ver? Ó, Reactive Web App. Ele já é um tipo de módulo Reactive Web App, certo? E o que acontece? Quando a gente criou ele, a gente partiu para usar banco de dados, só que ele é um módulo de front. Vocês vão entender melhor os tipos de módulos, né? Tem diversos tipos aqui, ó. Extension, Library, Service, Blank e Reactive Web App. Geralmente os que a gente cria para utilizar o front, né? Criar as telas, desenhar as telas para o usuário utilizar, a gente cria como esse Reactive Web App. E como a gente já criou o anterior como Reactive Web App dentro dessa aplicação, ele veio com algumas peculiaridades ali, alguns itens na interface que eu queria mostrar para vocês. Se eu criar um novo módulo aqui dentro, ele não vai vir mais com esses itens, porque ele, dentro da aplicação, geralmente o primeiro módulo do tipo de React vem com esses itens. Eu vou mostrar para vocês na outra aplicação e vocês vão entender. Então aqui, vou deixar essa aplicação aqui como a nossa aplicação básica banco de dados, né? E eu vou voltar aqui, ó, Back to Applications, e eu vou criar uma nova aplicação. Essa nova aplicação para a gente poder verificar todos os outros itens que a gente tem para estudar. Vou selecionar aqui From Scratch, que eu quero criar uma aplicação limpa. Vou selecionar o Reactive Web App. Agora eu vou colocar o nome de novo de básico. De novo, se a gente precisar mudar lá na frente, a gente altera. Eu vou colocar uma cor aqui mais escura, uma cor diferente. Se quiser colocar um verde também pode pôr. Eu vou só utilizar esse aqui. Não vou pôr descrição, se a gente precisar mudar, depois a gente muda. E eu vou criar essa aplicação. Então essa aplicação também vai chamar básico. E eu também vou criar ela como Reactive Web App. A gente poderia criar aquela anterior como service, se bem que se a gente criasse como service, o service ele não te dá a opção
de você criar telas para o usuário. Então a gente de repente não conseguiria ter testado. Então fez sentido a gente ter criado o Reactive Web App mesmo. Mais pra frente vocês vão começar a entender melhor como é que funciona esses tipos de módulos, né? Então eu vou começar aqui, vou criar esse módulo, pode ser básico o mesmo nome. Então basicamente a gente fez a mesma coisa que a gente tinha feito lá na primeira aula. Tá. Aqui, aba data, a gente já passou pela aba data, já expliquei tudo que tinha que explicar. Ele aqui também veio com um template desenhado. Ó. Note uma coisa aqui bem interessante. Ó. Quando eu entrei no template, ele não tem um menu lateral aqui, ó. O menu lateral que aparece aqui no MainFlow. Ó. Se eu clicar aqui em voltar, ou se eu vir em interface e der 2 cliques no MainFlow, tem esse menu lateral. Esse menu aqui ó, tem uns detalhes que eu quero explicar para vocês também. Então, como a gente já tinha criado uma aplicação, como a gente já tinha criado um módulo do tipo Reactive Web App, esses itens aqui, ó, como o layouts, eu vou explicar o que são eles já tinham sido criados naquele módulo. Se a gente criasse um novo módulo dentro da mesma aplicação, também do tipo Reactive Web App, ele não iria vir com essas duas opções aqui. Porque isso aqui são os itens comuns entre as aplicações. Se já tem uma aplicação que tem, outras não precisam. Por isso eu criei uma nova aplicação. Então tá. Aba data, a gente já entendeu. Ó, tem outros itens aqui na aba data, tá? Mas isso aqui não se preocupem agora, isso aqui não vai ser tão relevante agora pra gente. Vocês vão aprender isso aqui conforme o tempo. Eu vou vir aqui direto para a nossa aba interface. Aba processo. Aba processo, a gente não vai entrar nesse módulo. Por quê? A gente tem módulos na academia que explicam sobre a aba processo, sobre processos e timers. Então, é uma aba que a gente não vai entrar a fundo agora. Isso também é um pouco mais avançado, né, de intermediário para avançado, não vem tanto a ser interessante agora. Então, a gente vai ver aqui a aba Logic ainda e a aba Interface. No caso agora, a gente vai iniciar na aba Interface. Então, vamos lá. Eu estou aqui dentro do MainFlow. Tá? Iniciando aqui, eu vou fazer o seguinte. Vamos criar uma nova tela, limpa, vazia, que não tem nada, que não tem ligação nenhuma com tabela. Porque lembra que nas aulas anteriores a gente utilizava as tabelas para criar as telas. Né? Então, as telas eram criadas automaticamente a partir das tabelas. Então, conforme os atributos, conforme as configurações da tabela, era criada uma tela já funcional a partir daquela tabela para ver listagem de dados e para ver os detalhes de cada registro, né? Então, a gente pode criar aqui uma tela limpa, uma tela vazia, uma tela sem nada. Tem diversas formas de fazer isso. Eu posso clicar com o botão direito no MainFlow, adicionar screen. Eu posso clicar também aqui nesse menu lateral, pegar um screen e arrastar aqui para dentro. Essa também é uma forma de criar. Só que eu tenho assim a maior costume de utilizar aqui. Né? Eu sempre gosto de utilizar essa barra lateral aqui. Então eu vou clicar com o botão direito aqui, vou adicionar uma screen. Você pode reproduzir. Essa janela aqui é o seguinte, eu vou dar um overview sobre essa janela, para vocês entenderem melhor. Mas basicamente essa janela aqui, quando você clica em adicionar uma nova screen, elas são basicamente as opções que a plataforma te dá para criar essa nova tela que você quer. A gente tem aqui a primeira opção que é Empty. O que é Empty? É vazio. Empty não tem nada, é uma tela crua, uma tela sem nada, só o esqueleto da tela, para a gente criar ela da forma que a gente quer. Existem opções aqui, ó, essas outras opções, ou você pode filtrar por esse menu esquerdo aqui, que são telas pré-prontas, né? São telas já desenvolvidas pela plataforma para você utilizar. Vamos supor, você queira construir um dashboard, por exemplo, um dashboard. O que é dashboard? Dashboard é onde ficam geralmente os dados mais importantes da aplicação, né? Por exemplo, se é uma loja de vendas, você vai ter ali os dados de vendas, quantidade de vendas, quantidade de dados de vendas que foi passado no cartão, foi pagas à vista, etc. Então isso é um dashboard. Você pode criar um dashboard a partir de uma tela pronta, entendeu? E aí o que você vai fazer? Você pode modificar essa tela para aceitar os seus dados. Por quê? Porque ela não vai
A plataforma não vai adivinhar quais os dados que você tem no seu banco de dados para trazer, que vão trazer para essa tela. Então, quando você pega uma tela pronta aqui, desses exemplos, a plataforma ela cria, ela traz umas tabelas de exemplo, embutem naquela tela, e você tem que substituir essas tabelas que a plataforma traz com essas telas pelos seus dados, pelas suas tabelas, entendeu? Então aqui ela vai trazer as tabelas com alguns dados fictícios, independente de qualquer qualquer tabela que você tenha no seu banco de dados. A plataforma vai trazer esses bancos de dados fictícios para montar essa tela. E aí você vai substituir os dados que você precisa para você reaproveitar a tela para ela funcionar de acordo com os seus dados, certo? Então tem diversas opções aqui, depois vocês podem dar uma olhada aqui e brincar. Mas assim, de início, para a gente estar iniciando, eu vou começar aqui com a tela em branco. A gente pode colocar aqui um nome para a nossa tela, né? Eu vou colocar aqui Home. Essa opção Include Menu é se a gente vai querer que ela entre no menu. Eu vou mostrar para vocês também onde é o menu, mas basicamente a gente viu já nas aulas anteriores, né? Que fica lá o menu lá em cima, ó, de qual tela que a gente quer acessar. No caso, a gente acessar a tela de cliente, tela de endereço, etc. Eu vou selecionar aqui, Include Menu, e vou dar um Create. Tá? Basicamente ele veio aqui em cima, ó, Home, é o nome da nossa tela, ela veio no menu. Então, o que acontece? Aqui a gente tem uma tela, a gente criou uma tela dentro do MainFlow. Eu vou explicar para vocês o que é o MainFlow, eu vou explicar para vocês o que é layout, o que é comum. Mas, inicialmente aqui é o seguinte, a nossa tela, ela está aqui, ela está crua, ela não tem nada, está só esqueleto. Na verdade, não é que ela não tenha nada, né? Ela tem toda a sua estrutura construída já pela plataforma. E isso aqui é uma estrutura padrão, tá? É um layout padrão que a plataforma traz e permite você utilizar esse layout para construir sua aplicação. Mas você não precisa ficar preso a ele. Conforme o tempo, com certeza você vai aprender a mexer com layout. Você pode modificar tudo isso aqui. Mas a plataforma já tem aqui um esqueleto para você já ter. Caso você não saiba construir um esqueleto, você já tem um esqueleto padrão que você pode utilizar para começar a construir suas aplicações. E basicamente aqui a gente vai utilizar eles, né? Porque como a gente está no módulo básico, no módulo para iniciante, não faz sentido a gente querer construir um esqueleto de uma tela aqui também. Então a gente vai utilizar o padrão da plataforma, não tem problema nenhum. Muitas aplicações são construídas nesses padrões. É um padrãozinho bem bacana. Então, beleza. Aqui só explicando melhor como funciona o esqueleto da tela. Aqui em cima a gente tem um menu. Tem aqui, ó, onde isso aqui se chama block, tá vendo? Source block. Isso aqui se chama block. Diversos locais na tela tem blocks. Blocks são, a gente não vai entrar muito em detalhe agora, mas basicamente blocks são itens reutilizáveis. Você pode construir um block, né, um web block, a gente chama de web block. Você pode construir um web block para ele se tornar reutilizável. Ele é como se fosse um quebra-cabeça. O desenho, o ícone dele é até um quebra-cabeça, que é uma peça de quebra-cabeça. Você pode construir ele e você pode colocar ele em diversos locais que você quiser e tanto em diversas telas também. Você não precisa utilizar ele somente numa tela. Ele é um item reaproveitável. Então ele é como se fosse um pedaço da sua tela. Você pode construir, você pode utilizar ele no local da sua tela. Se você precisar utilizar ele em outro local, né, você pode somente puxar o bloco. Você vai conseguir reaproveitar tudo que está construindo ali dentro dele. Você vai entender melhor, com certeza, conforme o tempo. Então aqui a gente tem basicamente já uma estrutura para construir a nossa tela. A gente já tem aqui separado um espacinho aqui em cima, que a gente quiser adicionar aqui em cima. Aqui a gente coloca títulos, né, da tela. Aqui a gente pode colocar botões de ações, alguma coisa. Aqui é o conteúdo principal da nossa tela, né? Lá nas telas anteriores vocês repararam, mas tem aqui, por exemplo, a lista de clientes, né? Client list. Está escrito nesse lugar, nesse localzinho aqui, ó, onde a gente coloca os títulos das páginas. Que é para onde está mais destacado, né? Se eu pegar aqui, do jeito que está aqui, se eu só digitar alguma coisa, já vai estar aqui, né? Então, eu poderia colocar aqui, ó, lista de clientes. E aí eu poderia utilizar essa tela aqui para criar uma lista de clientes, certo? Eu vou deletar esse texto aqui. Aqui onde tem as ações, aqui a gente tinha aquele botão, a gente tinha tanto aqui um inputzinho para fazer pesquisa, né, na nossa listagem, como a gente tinha um botão também de adicionar novos clientes, ou na tela de adicionar endereço, né, na tela de endereço a gente tinha um botão de adicionar endereço.
E no conteúdo da nossa tela a gente tinha ali as listagens, né? Para nossa tela de listagem a gente tinha lista. E para nossa tela de detalhe a gente tinha um formulário com os inputs certinho para a gente construir, criar um registro, né? Aqui embaixo é o footer. Footer é o rodapé da tela, da página, né? Aqui onde a gente pode colocar, sei lá, de repente colocar um texto, colocar alguns detalhes, endereços de uma empresa. Geralmente quando você entra nas aplicações da internet, nos sites, tem lá o rodapé, tem alguns dados lá, certo? Aqui, na lateral esquerda, eu vou voltar aqui no Mainflow, só para vocês se repararem, se atentarem a um detalhe. Aqui no Mainflow, o Mainflow é aberto, ele aparece todas as telas que tiver dentro dele nesse espaço aqui. No caso aqui, a gente só tem a Home, então ele só vai aparecer a Home aqui. Do lado esquerdo aqui, a gente tem um menu com alguns itens. Dependendo do local que você tiver, nesse caso aqui a gente está no Mainflow, a gente está com o Mainflow aberto, ele tem algumas opções aqui ó, na lateral esquerda. O que são essas opções? Dependendo do local que você tiver, vai te dar opções diferentes ali. Isso quer dizer que esse menu aqui vai conter os itens específicos que você pode trabalhar nessa tela. A gente está com o Mainflow aberto. Eu já vou explicar para vocês o que é o Mainflow aqui, o que são os UI Flows, né? Mas o Mainflow, a gente pode adicionar telas dentro do Mainflow. A gente puxando isso aqui, cria tela, igual a gente acabou de fazer. A gente pode criar blocos, que foi o que eu mais ou menos expliquei para vocês o que é. A gente pode criar aqui e-mail. Esse e-mail que a gente pode... esse e-mail que a gente usaria para construir o corpo do e-mail, né? Se eu clicar aqui, ó, vai até aparecer exemplos, ó. Da mesma forma de criar telas. Você pode construir o corpo de e-mail para o seu sistema disparar um e-mail automático, de repente, para o usuário, independente do que for fazer. Você pode mandar e-mail quando um usuário é cadastrado, ou qualquer tipo de ação que você fizer no sistema, você pode disparar e-mail. External Site. External Site é para você redirecionar dentro da sua aplicação. De alguma forma, você pode redirecionar o seu usuário para um site externo, fora da aplicação, né? Você pode colocar ele aqui. Você pode só soltar ele aqui, ele já vai ter a opção aqui de external site. Então, quando você pode renomear ele do jeito que você quiser. E quando você utilizar links, você pode redirecionar esses usuários para fora da aplicação, né? E aqui comments, né? Comentários. Esses comentários aqui você pode colocar ele aqui, ele não vai influenciar em nada na sua aplicação. É mais para esses comentários vão ter em mais locais, não só aqui no Mainflow. Vocês vão ver com o tempo. Mas você pode adicionar comentários no seu código, né, na sua aplicação, no desenvolvimento da sua aplicação. Por exemplo, essa é a nossa página inicial. Um comentário. Quem vir aqui acessar, e aí eu posso ligar ela. Ó. Essa é a nossa página inicial. Se eu tiver aqui mais páginas de clientes, eu posso colocar aqui um comentário, né? Páginas relacionadas aos clientes. E eu posso ligar a setinha deles nas telas que a gente quiser. Esse comentário aqui tem em diversos locais, não só aqui, mas vocês vão entender melhor. Como é que eles... Basicamente não tem muito o que entender melhor, ele serve só para deixar comentado mesmo o código. É bastante útil para fluxos de ações. Geralmente a gente tem fluxos de ações que é bem grandes, e a gente utiliza comentários para deixar mais específico ali o que está acontecendo, o que está sendo executado ali, certo? Então, beleza. Eu mostrei que aqui o menu do Mainflow mostra essas opções. E agora, voltando para a tela, olha a quantidade de coisas que a gente tem aqui. Ó. O que são isso? Isso aqui são todos os tipos de elementos que a gente pode utilizar na construção da nossa tela. Tá? A gente pode utilizar qualquer tipo de elemento que tiver aqui do lado esquerdo para construir a nossa tela. Ó, eu vou assim, passando bem rápido, tá? Ó, textos, tabelas, inputs, checkbox, button group, né? Que são grupos de botões para você selecionar, botões, links, imagens, ícones, gráficos, né? Dividir a nossa tela em colunas, ó, tem as colunas pré-determinadas aqui, galeria, nossa, tem um monte de coisa. A questão a gente não vai entrar a fundo nisso tudo. Eu vou até explicar para vocês o básico do básico que a gente precisa aqui para vocês entenderem como que a gente vai utilizar aqui para construir o que a gente precisa. Mas eu não vou entrar em detalhe de tudo aqui, por quê?
A gente já tem um módulo na academia, um módulo incrível, com o Lucas, que ele é um módulo especificamente para ele explicar para que serve todos os componentes nativos. Né? Nativos é o que já vem, que a plataforma já te disponibiliza para você construir. Então ele passa detalhadamente por todos esses componentes que a plataforma traz aqui e ele ensina como utilizar cada um deles, né? Vocês vão aprender melhor e vocês vão saber, assim vocês vão saber qual é o momento ou em que tipo de situação você pode usar cada um deles, né? Mas a gente vai pegar e eu vou explicar para vocês os mais simples, né? Os que a gente vai precisar para vocês entenderem aqui como que vai funcionar e até porque quando a gente for criar uma pequena aplicação, vocês vão precisar entender para que cada um serve. Aqui do lado direito, sempre vai estar aqui o nosso a nossa árvore, né? Basicamente de itens que a gente pode trabalhar, de itens ou locais, né? Melhor dizendo. Então, basicamente aqui é o seguinte: o primeiro item, que é aquele que está em comum entre todas as abas que a gente viu no início da aula, ele é o nosso módulo, ele é as configurações do nosso módulo. E ele também tem suas propriedades. Se a gente descer aqui para baixo, a gente vai ter diversas propriedades dele. Nome, que é o nome que a gente deu para o nosso módulo. Descrição, a gente pode dar descrição para o nosso módulo. DBMS é o tipo de banco de dados que a nossa aplicação vai utilizar. Né? Isso aqui já é um pouco mais técnico, um pouco mais avançado, mas por padrão vem o all aqui. Mas dependendo da situação, dependendo da empresa, pode ser selecionado um ou outro, mas que não é assunto para a gente tratar agora no módulo iniciante. E User Provider. User Provider é se a nossa aplicação ela é o próprio, se ela é uma provedora de usuários. Ainda não é interessante também a gente entender isso aqui, mas a gente pode criar uma aplicação para gerenciar os nossos usuários do nosso ambiente. E aqui o User Provider, o local que gerencia os usuários dessa aplicação, que é o padrão da plataforma, é o Users. O ícone da nossa aplicação, que na verdade não tem ícone, né? É só um BA de básico e ele gera uma imagenzinha. E aqui tem diversos detalhes, depois vocês podem ver com atenção aqui, que é configurações do módulo. Mas é um pouco avançado essas coisas aqui. Eu acho que não vale tanto a pena você perder tempo vendo isso agora. E o iFlow são os fluxos de interface do usuário, né? Que nome estranho, mas basicamente são aonde a gente vai construir as nossas telas, né? Interface do usuário, as telas que vão ser a interface, vai ser a tela que vão ser as interfaces para os usuários interagirem com a nossa aplicação, né? Nós somos os desenvolvedores e quem utiliza a aplicação são os usuários. Então isso aqui é a parte que a gente constrói a interface, né? A interface ali para o usuário interagir com o nosso sistema. O que são isso aqui? Isso aqui basicamente são... Aqui a gente tem 3 UI flows, né? A gente tem 3 UI flows. Mas, assim, falando bem na linguagem simples, lembra que a gente separou as nossas tabelas em pastinhas? Lá no banco de dados, a gente separou em pastinhas, né? Basicamente é como se isso aqui fosse as pastinhas e dentro dela a gente poderia criar diversas telas. Por exemplo, a gente criou a nossa tela home dentro do main flow. Main flow é um flow, é um UI flow que já vem criado pela plataforma, já vem criado por padrão, e ele se chama main flow e geralmente é onde a gente começa a construir as nossas telas. Se a gente quiser separar as nossas telas, igual a gente separou as tabelas em pastas, a gente pode vir aqui criar, adicionar UI flow. Ó, eu adicionei um novo UI flow e eu posso colocar o nome que eu quiser. Cliente. E aqui dentro eu posso colocar todas as minhas telas que são relacionadas a cliente. Eu posso pegar, por exemplo, a minha home e jogar ela aqui para dentro, certo? E ela veio para cá, ó. A gente saiu do main flow e veio para o cliente. Eu vou voltar ela para o main flow. Isso aqui foi só para te dar exemplo. Ele também tem propriedades aqui, eu posso alterar o nome aqui e dar uma descrição. O tema, já vou explicar para vocês o que é o tema, mas geralmente a gente deixa aqui o default, a não ser que você precise alterar. Mas isso aqui é coisa também para você aprender futuramente. Eu vou deletar esse flow do cliente aqui. E aqui, esse primeiro flow já vem também por padrão. Vocês viram que a gente não criou em momento algum.
Esses 3 já vêm por padrão. O primeiro é o Common. O que é o Common? Ele já tem uma descrição aqui que são as telas e blocos comuns para toda aplicação. O que isso quer dizer? Aqui dentro já vem algumas coisas que são compartilhadas com a aplicação inteira. Por exemplo, a tela de login. A tela de login é um exemplo. A nossa tela de login é uma tela que qualquer local que você tiver da aplicação que você precisar estar autenticado para acessar, você vai cair para a tela de login. Essa tela de login ela é comum de toda a aplicação, certo? É ela que faz você fazer a autenticação para entrar no sistema. Tela de permissões inválidas. Tem como você bloquear telas para determinados tipos de usuários, né? Que tem como você configurar papéis dentro da OutSystems, na hora de você construir as suas aplicações, você pode determinar tipos de papéis para determinados usuários. E aí, por exemplo, um determinado usuário quer acessar uma tela, mas ele não tem permissão. Ele pode cair nessa tela aqui, invalid permissions, né? Permissões inválidas. Então, a própria plataforma já faz esse redirecionamento para essa tela, que essa tela é uma tela única em comum da aplicação inteira. Então, qualquer tela que o usuário tentar acessar, que ele não tem permissão, ele pode cair nessa tela aqui. Aí tem aqui, blocos. Olha que interessante. Blocos é o seguinte, esse bloco aqui, Application Title, é o título da aplicação. Esse carinha aqui, você está lembrado de ter visto ele em algum lugar? Né? Se a gente voltar aqui, vou abrir o Mainflow e vou abrir a nossa Home. Olha onde ele está aqui em cima. Tá vendo? Ele está aqui. Se eu der 2 cliques aqui, eu vou entrar para o nosso esqueleto do layout, aquele que fica por trás ali da nossa tela. E se eu clicar nele aqui, se eu conseguir selecionar ele, aqui, vai ser difícil de eu selecionar ele aqui. Mas eu consigo chegar naquele bloco lá. Não consegui. Eu vou chegar lá naquele bloco. Acabei entrando em outros blocos aqui, mas deixa eu voltar, para não confundir ninguém. Mas, ele está aqui. O que eu fizer de alteração no Application Title, por exemplo, aqui é uma expressão. Ele pega essa expressão, ele pega o nome do space, né, que no caso aqui é básico, é o nome do nosso módulo. E ele vai mostrar aqui, é o título da nossa aplicação, certo? Se eu quiser alterar ele para mostrar em todas as telas, porque lembra que ele é reutilizável? Tá, aqui outro detalhe. O bloco ele é reutilizável. Por que ele está aqui no comum? Ele está aqui no Flow Common, né? Porque ele é comum entre todas as telas. Então ele vai aparecer em todas as telas, a não ser que você não queira, e você pode remover ele de alguma tela específica. Mas, basicamente, ele vai estar em todas as telas. Menu também. O menu é isso aqui em cima. Se eu der 2 cliques aqui, o menu aqui, o Home. Inclusive o Application Title, aqui, consegui achar ele está dentro do menu. O Application Title está dentro do menu, e aí por isso que ele aparece lá nas telas. Se eu acessar, se eu der 2 cliques no menu aqui na tela, se eu der 2 cliques no menu aqui na tela, eu vou cair aqui dentro. Aqui é onde estão os links. Se eu lembro da hierarquia, coloquei o mouse sobre o texto, apareceu o texto. Acima do texto está o link, que é o link que redireciona. Se a gente vir na propriedade do link aqui, ele redireciona para o mainflow/home. Ele vai aqui no mainflow, que é o nosso UI flow. Dentro dele tem a home e esse link aqui vai redirecionar para essa tela. Conforme você vai criando telas, você vai adicionando telas, vai incluindo eles no menu, eles vão aparecendo aqui em cima. Né? Se você não quiser adicionar no menu também uma determinada tela, por exemplo, geralmente tela de detalhe. Geralmente tela de detalhe a gente não adiciona no menu. A gente adiciona no menu a tela de listagem, por exemplo. A lista de clientes tem ela lá no menu para a gente acessar. Quando a gente quer entrar num registro, aquela tela que a gente entra no registro, que aparece o formulário, ela não está no menu. Né? Então, algumas telas não são interessantes deixar no menu. Então, beleza. Esse aqui é o menu do Common. O menu Icon, que é esse sanduichinho aqui, né? A gente chama de sanduichinho. Mas é esse menu aqui. Esse menu aqui ele não aparece o tempo todo na aplicação. Tá? Ele só aparece quando você diminui a tela ou abre ela no celular. Porque ela a aplicação, o layout padrão da aplicação é responsivo. Responsivo é quando você consegue utilizar ela tanto no celular, que é a tela pequena, como no navegador, no monitor. Essa aplicação é responsiva. Mas é claro, quando você está construindo a sua aplicação,
você tem que tomar alguns cuidados para o conteúdo das suas telas serem responsivos também. A plataforma também não faz mágica, né? Ela tenta te dar o máximo de recurso possível para sua aplicação ser responsiva, mas ela também não faz mágica. Tá, próximo aqui, User Info. User Info é as informações do usuário. É esse carinha que está aqui, ó. Inclusive, eu acho que ele está dentro do menu também, ó. Eu dei 2 cliques, entrei no menu, e ele está aqui dentro, ó. Entendeu? Ele está aqui dentro e ele tem aqui algumas condições para aparecer se a pessoa está logada, mostra o nome, se não tiver, aparece para fazer login. Isso aqui tudo é personalizável, tá, gente? Da forma que a gente está entrando aqui dentro, eu posso pegar isso aqui, colocar um negrito, Style Quest, vamos colocar aqui um bold. Ó, já ficou negrito. Tudo isso aqui eu posso personalizar. Mais pra frente, conforme vocês vão querer brincar com a aplicação, o importante primeiro é a gente conseguir construir ela, né? Fazer ela funcionar. Aprender como construir. Depois que aprender como construir, aí vocês começam a brincar, começam a descobrir as coisas aí que é bacana. Mas tá. A gente tem aqui então o nosso user info. Por que eles como é que eu vou dizer assim? Por que eles são reaproveitados? Pode ver que dentro do menu eu já tenho dois deles, ó, que é o application title e eu já tenho o user info. Ou seja, eles estão aqui dentro do menu. Todas as telas que utilizarem esse bloco chamado menu já vão trazer automaticamente os outros dois que estão dentro dele, certo? Então, se a gente voltar aqui, essa tela aqui, ela tem o nosso menu aqui em cima. Se eu vir aqui no MaiFlow, adicionar screen, outra tela, e eu criar a nossa screen, olha lá, ele trouxe o menu também. Ele trouxe o menu, consequentemente, o que está dentro do menu também veio, que é o bloco do título da aplicação e o das informações do usuário. Deixa eu excluir aqui. Beleza. Eu vou colapsar aqui e vou para o próximo, que é o Layouts. Layouts são os layouts padrões. Eu vou abrir a tela aqui, tá? E são os layouts padrões que vêm na OutSystems. Eles você também pode alterar. Se você vir aqui, ó, por exemplo, se você dar um clique aqui na tela, tem um main content, se você clicar fora aqui, ó, em um local que não tenha nenhum dessas caixas, e você der 2 cliques, você vai cair para um layout desse aqui. Que no caso aqui é o layout top menu. É um layout que o menu fica no topo. O próprio nome já é sugestivo. E aí, por exemplo, esse outro layout aqui, ó, é o layout que o menu é na lateral. Tá vendo aqui, ó? Dessa forma aqui seria construída a tela. O esqueleto da tela seria esse. Aqui teria o conteúdo principal. Aqui teria as caixas também para adicionar os itens. E o menu, ao invés de ser no topo, seria aqui na lateral esquerda. Por padrão, eu vou voltar aqui, ó. Por padrão, a plataforma... Vou voltar 2 vezes e voltei para a nossa tela. Deixa eu colapsar aqui. Por padrão, a plataforma traz para que as nossas telas utilizam esse carinha aqui, que é o top menu, né? Se você quiser alterar o tipo padrão, né? Para, por exemplo, todas as telas que você criar forem sempre com o menu lateral. Aqui embaixo, nessa pastinha temas, eu já vou passar por aqui, mas eu vou só mostrar para vocês. Aqui você vai selecionar o tema. O tema básico aqui, no caso, ele já vem com o nome do nosso módulo. Né? O nome do nosso módulo é básico, então ele vem básico. Se você selecionar ele, esse tema aqui, e você vir aqui alterar ele, ó, layout. Layout, você vai procurar ele aqui. Layout side. Deixa eu dar 2 cliques aqui, ó. Dei 2 cliques aqui no layout. E aí eu posso selecionar aqui, ó, layout side menu. Selecionar. Dessa forma aqui, ó, essa tela aqui já foi criada, veio com esse padrão aqui. Mas se eu criar uma nova tela, e eu criar aqui uma nova tela, e eu vou dar aqui um include menu, por exemplo, vou dar um create screen, ele já vai vir com essa nova opção, certo? Ele já vai vir com o layout dela padrão de menu lateral. Então aí é que a gente vai construindo. Depois, quando vocês abrirem lá, vai aparecer o menu lateral aqui. Eu vou desfazer aqui essa criação dessa tela. E eu vou desfazer também a alteração do layout do menu lateral para o topo normal mesmo, que a gente vamos trabalhar em cima desse aqui, mais para frente, se vocês quiserem brincar e testar os novos tipos, você pode criar as próprias aplicações de vocês, vai ficar mais fácil. Mas por enquanto vamos seguir aqui. E aí a gente tem aqui outros tipos de layouts, né? O layout blank, por exemplo, que não tem nada. Basicamente os dois padrões que a gente talvez pode utilizar aqui é o side e o top. E esses outros aqui também são layouts, mas pouquíssimos utilizados. Tá, então esses aqui são os layouts.
O Mainflow, como vocês já sabem, o Mainflow já é o que a gente cria as nossas telas para a gente poder utilizar no nosso sistema. E aqui, esses carinhas aqui, ó, essas bolinhas aqui, é o seguinte. Esses caras são referências, eles não fazem parte, eles não são construídos no nosso módulo. Quando a gente cria um módulo novo, a própria OutSystems traz outros módulos. A OutSystems, assim, basicamente, quando você cria um ambiente, existem algumas aplicações ocultas no ambiente. Se a gente vir no nosso ambiente, ó, e voltar para a nossa aplicação, só vai aparecer os que a gente criou praticamente, né? Mas, se a gente entrar aqui, esse aqui é o nosso básico. Se a gente entrar aqui, essa aplicação, quando a gente criou essa aplicação e esse módulo, a OutSystems fez referência de outros módulos que estão ocultos para poder disponibilizar para a gente poder construir o nosso módulo a partir de itens que tem em outros módulos. É um pouco confuso de vocês entenderem agora, mas isso aqui são dependências, né? São referências de outros módulos. Por exemplo, existe um módulo no seu ambiente chamado OutSystems UI. Ele traz essas coisas aqui, ó, que a gente pode utilizar para construir as nossas telas. OutSystems UI significa tipo um framework de interface, né, que tem itens para construir a nossa aplicação, por exemplo. Tá vendo esse submenu aqui? Provavelmente ele vai estar aqui do lado. Submenu, olha ele aqui. Então, ele está referenciado de outro local para você poder utilizar na sua aplicação. É um pouco confuso de explicar isso aqui agora, ainda mais para quem é iniciante. Com o tempo vocês vão entender mais. Tem outros módulos também de outros professores que utilizam referências, e aí você vai conseguir entender mais porque você consegue conectar um módulo ao outro através dessas dependências, né? Por exemplo, lembra que a gente passou pelas propriedades das tabelas, e aí eu expliquei sobre quando a gente torna uma tabela pública, que a gente pode em outro módulo pegar essa tabela para a gente. Por exemplo, vamos supor que lá eu construí aquele módulo lá somente para guardar o banco de dados, somente para guardar as nossas tabelas. E eu passo as nossas tabelas para públicas, e aqui eu posso criar a nossa tela da nossa aplicação, e eu posso ir lá e pegar aquelas tabelas para alimentar as nossas telas. Quando eu puxo a referência daquelas tabelas de outro módulo para cá, eles vão vir dessa maneira aqui, só que eles vão ficar aqui na aba data. Pode ver aqui, ó, que tem aqui outras referências de outros módulos aqui, e dentro deles tem tabelas. Ó. Tá vendo aqui? Ó? Isso aqui são tabelas. A tabela de usuário aqui. Né? A tabela do seu usuário cadastrado na plataforma. Entendeu? Então, dessa forma aqui, se eu fosse lá e puxasse as tabelas daquele módulo de banco de dados, ele ia vir dessa forma aqui. Ele ia ter uma bolinha aqui, chamada, no caso aqui é básico banco de dados, e dentro dele ia estar as nossas tabelas, que estiverem públicas, certo? E aí, dessa forma, eu poderia utilizar essas tabelas para alimentar a nossa aplicação. Então, essas bolinhas aqui são dependências, né? São dependências que vêm de desses módulos aqui, na verdade, vêm de outros módulos, mas são esses módulos aqui. Esse aqui, por exemplo, é um módulo chamado OutSystems Charts. Esse aqui é um outro módulo chamado OutSystems Maps. E esses módulos são ocultos, né? São módulos padrões da própria OutSystems, que ela tem esses itens que a gente utiliza, puxa desses módulos para construir a nossa aplicação. Pastinha aqui, ó, imagens. Imagens é onde a gente pode subir imagens para a nossa aplicação. No caso aqui, já tem a nossa imagem de logo. Ó. Se eu vir aqui na propriedade dela, é a logo da nossa aplicação, né? Que basicamente é só um BA. E aqui é uma imagenzinha de user, que ela está sendo usada aqui. Ó. Tá vendo? Ó? Como se fosse o avatar do nosso usuário. Essa aqui é uma imagem padrão. Temas. Temas é uma coisa que também é um pouco avançada, mas basicamente, tudo isso aqui que você está vendo aqui, ó, esse fundo azul, esse cabeçalho branco, isso aqui tudo foi estilizado através de código. Né? Código CSS, que a gente chama. Código CSS é a folha de estilo. É onde fica todos os estilos da nossa aplicação. Tudo isso está dentro dos temas. A gente tem a plataforma, quando você cria um módulo, ele traz o tema padrão do seu módulo, que nesse caso aqui o tema do nosso módulo, que é o módulo básico. A gente tem o nosso tema, né? A gente tem o nosso tema que é o básico. Se você der 2 cliques aqui, ele vai estar aqui, ó. O nosso tema
Dentro do nosso próprio tema que a gente acabou de criar, a gente não colocou nenhum estilo personalizado, mas aqui você pode criar estilos personalizados. Isso aqui também é uma coisa que você vai aprender mais para frente, não faz sentido querer bater cabeça com isso aqui agora, mas isso aqui basicamente é onde você pode criar os estilos para sua página. Você pode estilizar um botão, alterar a aparência, mudar a cor, canto arredondado, quadrado, tamanho e deixar padrões, né, para você utilizar em diversos botões. Por exemplo, um padrão de um mesmo botão, você pode reutilizar classes. Ali a gente pode criar classes na folha de estilos de CSS. Para dentro de uma única classe você pode colocar diversos estilos e você reutiliza essa classe em diversos elementos. Por exemplo, você cria um estilo de botão. Por padrão, se eu puxar um botão aqui para nossa tela, por padrão esse botãozinho ele é azul e dentro dele está escrito em branco. Eu posso ir lá criar uma nova classe de botão. Se você vir puxar a propriedade dele aqui, ó, ele já tem uma classe padrão, a plataforma já traz diversas classes. Aqui, por exemplo, ele tem uma classe chamada BTN e uma classe chamada BTN Primary. Se elas estão separadas por espaço, é porque elas são distintas, né? BTN é uma e BTN Primary é outra. Então, BTN, basicamente, é o que dá o formato de botão. BTN Primary é que traz a cor padrão da nossa aplicação para aplicar nesse botão. Então, se eu tirar, por exemplo, o BTN Primary, esse botão vai ficar branco. Ó. Viu? Então, da forma que a gente pode utilizar esses estilos você pode utilizar, criar novos estilos. Você pode criar uma classe para botões. Você pode dar o seu estilo para aquela classe e cada botão que você utilizar na plataforma, você utiliza aquela classe e todos esses botões que você utilizar essa classe vão pegar esses estilos que você personalizou ali. Eu estou te dando um overview, estou te explicando mais ou menos como funciona, mas é algo para não se preocupar agora. Não é algo que a gente precisa entrar a fundo agora, não é algo que vocês precisam se preocupar agora. São coisas um pouco mais avançadas. Mais para frente, quando vocês colocarem as aplicações de vocês para funcionar, né, aí sim vocês podem querer se preocupar com a aparência da sua aplicação. Mas por enquanto, eu acho que ainda não é interessante. Então, aqui embaixo tem agora os scripts. Scripts também é coisas que vocês não precisam se preocupar agora. Basicamente é para adicionar scripts, né? Criar scripts, importar scripts. Não vou dar muito overview sobre isso, não é uma coisa que a gente vai utilizar agora. Então não é coisa que você precisa se preocupar agora. Eu vou voltar aqui para a nossa tela home. Aqui é a nossa tela home. E aqui na lateral, então, a gente vai ter diversos desses itens aqui que a gente vai utilizar na nossa aplicação. Diversos, na verdade, não. Eu vou tentar utilizar o mínimo possível, mas os que são importantes para mim poder explicar para vocês a funcionalidade deles, para a gente poder utilizando devagarzinho. E aí, cada vez mais a gente vai poder deixar um pouquinho mais robusta, né? E quando vocês forem avançando de modos e lá para os modos um pouco mais intermediários e avançados, vocês vão conseguir entender para que cada um desses aqui serve e conseguir entender também em que situações você pode utilizar eles. Beleza? Beleza, voltando aqui para a nossa tela, eu vou clicar com o botão direito aqui na nossa tela e aqui tem algumas opções aqui são as coisas que a gente pode adicionar também na nossa tela para funcionar mais a lógica da nossa tela. Aqui do lado esquerdo seria basicamente a aparência da nossa tela, né? O que a gente vai adicionar aqui seria de aparência e funcionalidade de interação com o usuário. Por exemplo, o input é um local que o usuário vai digitar e então ele está interagindo. Você vem para baixo um botão ou um link, é algo que o usuário vai clicar. Então, é algo que o usuário está interagindo. Eu posso trazer aqui um checkbox. Checkbox, ele trabalha em cima daqueles atributos booleanos, lembra? Verdadeiro ou falso. Se está marcado verdadeiro, se não é falso. Containers. Eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar isso aqui melhor na próxima aula. O que a gente precisa para utilizar aqui, para a gente poder começar, pelo menos a fazer mais exemplos, né? Vocês verem na prática um pouco como é que funcionam essas coisas aqui. Mas basicamente, aqui são elementos para a construção visual da nossa tela. Aqui da parte esquerda. Aqui da parte direita, clicando com o botão direito, é mais os elementos para trabalhar com a lógica da nossa página. Isso aqui são coisas que o usuário não vê. Né? Os usuários não vão ver esses itens que a gente vai trabalhar aqui. Os usuários eles veem os elementos, né? Os elementos visuais, que são os da esquerda. Aqui são os elementos lógicos.
A gente vai entrar mais em detalhe dentre cada um desses aqui, porque cada um desses aqui vai render uma aula. Isso aqui são coisas bem complexas também. E aí tudo que envolve lógica, assim como envolveu o banco de dados, tudo que envolve lógica é um pouco demorado, é um pouco mais complexo, ainda mais para quem é iniciante. Então isso aqui basicamente vão render aí algumas aulas para vocês conseguirem entender melhor como que funciona cada um deles. Beleza? Então, basicamente, eu passei um overview aqui sobre a interface, né? Sobre a nossa interface. Eu vou passar aqui rapidinho também uma coisa que eu esqueci. Aqui em cima, ó, aqui em cima, tem alguns botões que é, por exemplo, quando você está construindo uma aplicação, se você quiser, você pode clicar aqui em algum desses botões aqui, ó, desses primeiros botões, para você visualizar como a sua aplicação está ficando. Lembra que eu falei de responsivo? Como ela está ficando para uma tela de celular, como ela está ficando para uma tela de tablet, como ela está ficando para uma tela de monitor. Por exemplo, eu vou clicar aqui na nossa primeira opção, ó, e aqui a própria plataforma ela já reduz aqui a nossa tela para simular como ela estaria dentro de uma tela de celular. Aqui esse próximo seria uma tela de tablet, que é um pouquinho mais comprida. Ó, notem, vou voltar aqui para a tela de celular. Esse botãozinho aqui, ó, é aquele botão de menu de celular. Quando você clica, ele puxa o menu da lateral. Para tablet ele também aparece. Para monitor ele não aparece. Para monitor ele já some. Por quê? Porque o monitor já vai trazer o menu do topo, né? O menu lá em cima. E aqui você pode verificar, ó, essa última opção, para ela funcionar, ela tem que estar selecionada o celular ou o tablet. Eu acho que o tablet funciona também, mas é melhor de visualizar com o celular. Então, selecionando a opção celular, você pode clicar nessa opção aqui, ó, para visualizar como ficaria com o celular deitado, né, com o celular na horizontal. Se você quiser voltar, é só você desclicar, né? Clicar, desselecionar, né? Desselecionar, e aí você volta para a parte de desenvolvimento novamente, para a tela de desenvolvimento. CSS. CSS aqui é o Style Sheet Editor. É a mesma coisa que você voltar aqui, ó, na pastinha tema. Se você der 2 cliques aqui, você está abrindo aqui, ó, a folha de estilo, né, que eu expliquei para vocês agora. Se você clicar aqui no CSS, é como se fosse um atalho. Você vai quase para o mesmo lugar, com uma diferença, tá? Aqui, ó, eu fechei e eu vou dar 2 cliques aqui. O que é aqui? Aqui, a aba básico é a aba do módulo. Então, tudo que você, toda a folha de estilo personalizada que você criar aqui dentro na aba básico, você pode utilizar essa classe em qualquer lugar da sua aplicação, dentro desse módulo, tá? Esse outro aqui é o que está vindo de referência. Se você ver aqui, ó, lembra aqui, ó, dependência, perdão. Lembra aqui, ó, que eu expliquei sobre as dependências? A gente também tem uma folha de estilo padrão que vem de dependência desse módulo chamado OutSystems UI. Ele que traz os estilos padrões. Aquele estilo de botão, botãozinho azul, primário, o formato do botão, ele já está pré-construído pela plataforma. Então, aqui o básico é para você adicionar classes personalizadas para sua aplicação, que você vai construir, né? Você vai colocar. E tudo que você colocar aqui na aba básico, você vai poder utilizar em qualquer tela da sua aplicação. Se você clicar aqui na opção CSS, ele é como se fosse um atalho para lá. Porém, tem um carinha diferente aqui, ó, Home. O básico é isso que eu acabei de explicar. Se você selecionar a aba básica aqui, é a mesma coisa que se você abrisse ali. O Home é para você criar classes personalizadas somente para essa tela. Lembra aqui, ó, tá escrito Home aqui, é a nossa tela. Então, as personalizações que você fizer na folha de estilo da tela, você só consegue utilizar nessa tela. Se você criar uma folha de estilo aqui e querer utilizar em outra tela, não vai conseguir. Aí você teria que passar ela para a aba básico, que é, no nosso caso aqui é básico, mas é a folha de estilo do módulo. Você pode reaproveitar em diversas telas. Então, aqui a primeira seria a Home, seria a nossa tela. Tanto que, se eu clicar no MainFlow, adicionar uma nova web screen, ó, vou aqui, outra tela. E eu vim aqui, ó, vou fechar, essa aqui é da Home. Eu estou aqui agora na outra tela, se eu clicar no CSS, ela vai aparecer aqui, ó, outra tela. Por quê? Essa folha de estilo é específica para cada tela. Essa aqui é para atingir o módulo. Eu só estou dando esse overview porque é importante vocês saberem disso. Não é algo que vocês precisam se preocupar agora, não é algo que a gente vai aprender agora a mexer com folha de estilo, nada. Mas, se por um acaso, a hora que você pegar para estudar folha de estilo,
Aonde que eu aplico as folhas, aonde que eu aplico essas personalizações de CSS? Você já sabe agora, certo? Então, vou deletar aqui, vou voltar aqui para nossa tela home. Aqui, essas opções de alinhamento aqui, vocês só vão conseguir utilizar quando vocês tiverem elementos na tela. Por exemplo, alinhamento de texto, alinhamento de container, alinhamento de tabela. Você também pode utilizar por aqui. Mas tem uns detalhezinhos que, dependendo da situação, eu não recomendo muito utilizar esses alinhamentos aqui. Eu prefiro utilizar alinhamentos através da folha de estilo. Mas isso também é algo para você aprender mais para frente. Como eu falei, folha de estilo não é algo que a gente precisa se preocupar agora. Beleza? Aqui, nessa lateral aqui, é o caminho que a gente está. Por exemplo, a gente está dentro da tela home, que faz parte do main flow. Se eu expandir outra aqui e vir aqui para a tela de login, eu estou dentro da tela de login, que faz parte do flow common. Né? Então, basicamente, aqui é também uma facilidade de navegação. Se eu quiser ir para o MainFlow, eu posso dar 2 cliques aqui no MainFlow ou vou voltar. Eu posso dar um clique aqui no MainFlow. Isso aqui também é muito utilizado quando você está com algumas ações, né, criadas na sua tela e você quer navegar, voltar para a tela. Eu utilizo bastante, né, mas tudo é questão de costume. Você pode utilizar os botões de navegação aqui, que é avançar e voltar, ou aqui no próprio menu lateral, certo? Aqui tem alguns outros botões. Esses botões aqui você já deve ter aprendido para que serve, que é só para voltar ou avançar para ir para algum lugar que você estava, né? Aqui é um botão que você vai abrir o Service Center. O Service Center é basicamente, como é que eu vou explicar? Vamos dizer assim, que é as configurações dos nossos ambientes, dos nossos módulos, a administração do nosso ambiente, basicamente. Você pode ter diversas configurações que você consegue fazer lá. A gente tem módulo também sobre isso, tá? Então não é algo que a gente vai abordar aqui no nosso módulo de básico. Aqui, essa próxima aqui é onde se trabalha com as dependências, né? E por acaso, essas dependências aqui, a gente não vai utilizar também aqui. Também tem outros diversos modos que utilizam isso aqui, outros modos com outros professores vocês vão fazer aplicações que vocês vão utilizar isso aqui. Então, basicamente, não é algo que a gente precisa entrar a fundo agora. Isso aqui é para fazer a comparação de versões quando você está fazendo uma publicação, mas isso aqui é bastante utilizado em empresas, quando você tem um time de desenvolvimento. Quando você trabalha sozinho numa aplicação, não é tão utilizado. E basicamente também não é algo que é interessante a gente entrar a fundo agora, porque a gente vai estar iniciando, vamos devagar, vamos entrar nas coisas mais básicas, que é a parte de construção da aplicação. Então é algo que não é tão interessante, não tem muita necessidade de a gente abordar agora. Mas basicamente isso aqui é bastante utilizado quando você trabalha com mais desenvolvedores no mesmo time, trabalhando na mesma aplicação. Beleza? Aqui as ações de desfazer, né? Desfazer ou refazer. Se você fizer algo que escrever alguma coisa, você quer desfazer, certo? A gente já utilizou em outros locais. E isso aqui são partes de ajuda da plataforma e passar feedback da plataforma. Então, basicamente, aqui embaixo também a gente tem um outro detalhe que é a primeira aba que ela mostra quando o nosso módulo está com erro, quando existe erros ou quando existe warnings, né? Warnings são coisas que a gente cria e não são utilizadas. Na verdade, nem sempre não só que são utilizadas, mas warnings geralmente são avisos, né? Tá acontecendo isso, você tem alguma coisa aqui que você criou, mas não está utilizando. Se você quiser, pode excluir. A plataforma ela tem essa inteligência ela te avisa quando você tem algo que você não está utilizando. Por exemplo, vou clicar com o botão direito na nossa tela e vou adicionar uma variável. Olha lá, já de cara ele me deu um warning. O que está dizendo aqui? Ó? A variável local, chamada var1, né? No caso aqui eu posso dar qualquer nome para ela, sei lá, inteiro. Então, a variável local chamada inteiro não está sendo utilizada, né, em lugar nenhum da sua tela home. Considere deletá-la. É um aviso que a plataforma está dando. Posso ignorar esse aviso? Posso ignorar ele e largar minha variável ali. Mais à frente também vou ensinar sobre variáveis. Mas eu posso ignorar esse alerta. É só um alerta. Ele não vai impedir de eu publicar minha aplicação.
Eu posso publicar ela sem problema nenhum. Ele só está me avisando, ó, você tem um elemento aqui que você criou e por um acaso ele não está sendo utilizado em nenhuma plataforma. Se ele não está sendo utilizado, considere deletá-lo, né? Para não deixar lixo. Então, basicamente aqui embaixo ele tem, você pode ter diversos, ó. Vamos supor, vamos criar umas 3 aqui, ó. Então a gente tem 3 alertas aqui, que eu tenho 3 coisas que eu não estou utilizando. Não é só esse tipo de alerta, tá? Tem diversos tipos de alertas. Então é sempre bom você considerar, sempre ver o que quer dizer esse alerta. Mas aqui embaixo tem o geral, né? Que tipo assim, ó, o módulo está válido, mas existem 3 alertas nesse módulo. E aí ele fala assim, ó, dê duplo clique acima nas mensagens para ir até onde eles estão. Por exemplo, se eu der 2 cliques aqui, ele vai lá e vai selecionar. Se eu der 2 cliques aqui, ele vai ali. Então, assim, é mais para alertar mesmo. Se tiver erros, ele também vai aparecer aqui, entendeu? Se tiver erros, por exemplo, aqui, ó. Se eu cliquei aqui com o botão direito, cliquei em Fetch Data from Database. Eu criei uma consulta na minha tela, mas eu não fiz nada com ela ainda. E se eu voltar para a minha tela, a plataforma está com erro. Essa abinha aqui ela serve para ela, se ela tiver minimizada, ela está escrita aqui, ó. Eu tenho um erro e 4 alertas. Eu posso abrir aqui e verificar, ó. O aggregate inválido. Eu criei uma consulta, mas eu não fiz nada dentro dela ainda, não adicionei nenhuma fonte de consulta nem nada, né? Então aqui, ó, aggregate deve ter pelo menos uma entidade. Esse é um erro. A plataforma não me deixa publicar com esse erro. Agora, com warnings, deixa. Se eu resolver esse erro, o warnings ele deixa eu publicar. Beleza? Então essa abinha aqui serve para isso. Ela serve mais para te informar de erros ou de alertas. E a debugger é algo também que vocês vão ver mais para frente. Ela não vai ser interessante agora para a gente. É uma coisa um pouquinho mais avançada também, que vai ter outros locais abordando, certo? Então, basicamente é isso. A partir daqui, eu quis dar esse overview sobre a interface, sobre a aba de interface, para quando a gente poder começar a construir algo aqui, poder criar exemplos, explicar melhor como funciona cada um desses itens aqui da esquerda, explicar melhor como funciona, clicando no botão direito na tela, como funcionam esses itens de lógica, beleza? Existem diferenças aqui entre uma consulta de tela e uma consulta de fluxo, uma client action, que é uma ação de cliente, tem uma ação de servidor que fica na aba lógica. Então, assim, existem diversas coisas que a gente ainda vai abordar, né? E basicamente por hoje é isso. Bom, então é isso. E apesar de a gente não ter feito nada aqui, né, a gente só criou a nossa tela, no final das contas, a gente só criou a nossa tela home. Apesar de a gente não ter feito nada, vamos dar o publish, porque a gente não deu nenhum publish, então a gente não guardou esse módulo lá no nosso servidor, né? Então, seria bom a gente publicar então para manter esse nosso módulo guardado lá no servidor. E na próxima aula a gente continua a partir dele, beleza? Bom, estamos chegando ao fim então de mais uma aula. Vamos fazer então uma breve revisão sobre por onde a gente passou, o que a gente acabou vendo aí nessa nossa aula. A gente então deixou o nosso módulo de banco de dados para trás, né? Deixou para trás não, né? A gente deixou ele guardadinho ali, se você precisar um dia ir lá, entrar lá e verificar alguma coisa que a gente construiu. Se bater uma dúvida e você lembrar, falar assim, isso aqui eu vi lá na aula tal do módulo básico, deixa eu ir lá no meu módulo lá, que eu vou, talvez eu consiga, só visualizando ali, eu consiga lembrar o que eu fiz, como funciona um tipo de relacionamento, etc. E aí a gente criou uma nova aplicação, né, para a gente poder trabalhar com a parte de interface completa, que a gente já tinha aquela aplicação com aquele módulo de interface, né, que a gente acabou trabalhando com o banco de dados. No final das contas ele precisava ser de interface também, para a gente poder ter utilizado, criar aquelas telas de exemplos. E aí não compensava a gente criar um novo módulo de interface ali, porque ele ia vir faltando algumas coisas, pelo fato da gente já ter aquele primeiro módulo de interface, né, que é o módulo React, o tipo de módulo que a gente seleciona quando a gente vai criar um módulo novo. Então a gente acabou criando essa nova aplicação e a partir dela a gente criou um novo módulo do tipo Reactive Web App, que é o que a gente traz a parte de interface completa para a gente poder construir. E nele ali a gente começou a dar um overview, né, sobre a página de interface. A gente começou a entrar nesse assunto de interface.
A gente ainda tem muito que aprender, tá? Tem bastante coisa ainda para a gente entender. Eu comecei dando ali uma base inicial de como funciona a parte de interface, como funcionam as telas, né? A propriedade do módulo, a gente passou por ela. A gente pegou e eu dei um overview para vocês sobre o que são os UI flows, né? Que a gente pode criar UI flows separados, que eles vão funcionar como se fosse uma pastinha, né? Igual eu mostrei ali na hora que a gente separou as tabelas no início da aula, por pastinhas, mais para organização. Eu dei um overview aí sobre as telas em si, os componentes das telas, que ficam ali naquele menu esquerdo lateral, são os elementos que a gente utiliza, né, os componentes que a gente utiliza para construir a nossa tela para disponibilizar para o usuário utilizá-las, beleza? Passei ali também pela pastinha de imagens e pela pastinha de temas e também dei um overview ali, algumas explicações sobre o que são os temas, né, como funcionam os temas, que são as folhas de estilos e etc. Beleza? Então, a gente vai ficando por aqui e a gente se vê na próxima aula.